Essa é a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Delzi Laureano e esse é o nosso programa Palavra Ética. Hoje nós estamos gravando mais um programa, então Palavra Ética, recebendo aqui nos nossos estúdios o Tiago Castelo Branco, que é um arquiteto, e o Tiago tem uma participação bastante interessante na arquitetura popular e no urbanismo. Nós vamos conversar com ele hoje, mas vamos começar com a apresentação do Tiago. Tiago, você é belo-horizontino mesmo? Onde você nasceu? E como você vem parar na arquitetura? Eu sou belo-horizontino, eu nasci em Belo Horizonte. Eu tenho duas formações, eu sou professor de História e depois que eu fiz o curso de licenciatura em História, que eu fiz o curso de Arquitetura e Urbanismo. Se aqui fosse um programa de humor, eu ia falar, desconfiei desde o início, porque a sua sensibilidade, né, além da arquitetura, o Tiago também é um professor de História, que legal, né? Isso. Pelo seu trabalho, a gente vê que tem uma sensibilidade muito grande para as questões sociais. Mas e aí? Então você começa, mas você me disse também que você é técnico em edificações? Eu sou técnico em edificações. Antes de fazer História, eu fiz curso técnico de edificações no Cefet, em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. E aí, posteriormente, eu fui estudar História e depois Arquitetura. Essas duas formações foram extremamente importantes para mim, tanto quanto arquiteto, bem como um professor de História. Imagino porque eu levo tanto a técnica, né, quanto a compreensão mais ampla. Eu acabo, no meu trabalho como arquiteto hoje, eu tento construir um olhar de historiador sobre a minha atuação. Eu tinha um professor no curso de História que falava que todas as vezes que você viaja no tempo, que é o que a gente faz na História, você nunca volta o mesmo. E no decorrer da minha vida, desde que me formei em História, eu verifiquei que ele estava certo. Desde que fiz História, desde que entrei em contato com várias discussões, a maneira como a sociedade brasileira, a sociedade ocidental vai se constituindo, aquilo foi transformando o meu olhar. E isso hoje fica refletido assim, em inúmeras situações que eu tenho que atuar como arquiteto e urbanista. Tiago, você tem alguém na família que é arquiteto? Que facilitou a sua vida aí para seguir? Tem. Na minha família, o meu pai ele é técnico em estradas e trabalhou muitos anos com o público de arquitetura. Isso que me levou a adentrar nessa área. Mas eu fiz essa pergunta porque certa vez eu assisti a uma entrevista com o Oscar Niemeyer, quer dizer, um arquiteto, se a gente pensar, eu acho que a primeira ideia que nos vem, o arquiteto, é o Oscar Niemeyer. E ele afirmando que a arquitetura é coisa de rico. Então eu imagino que muitas pessoas que até têm uma afinidade, que pensam tanto o urbanismo quanto a arquitetura, muitas vezes ele depara com a barreira que é exatamente ganhar a vida como arquiteto. Então eu quero já emendar te perguntando, eu acho que a gente tem que compreender, afinal, o que é arquitetura? Realmente a arquitetura é uma área do conhecimento para rico e você consegue viver hoje da arquitetura como professor ou da arquitetura dá para viver? Não, eu vivo da arquitetura e como professor. Sim. Certo? São as minhas duas atividades. Você concorda que é uma coisa para rico? Quando eu entrei para a escola de arquitetura, eu estava habituado a pensar a arquitetura como uma discussão que não era acessível a todas as pessoas. Apesar de já estar vivenciando isso no meu dia a dia, porque eu já trabalhava num ambiente muito próximo da arquitetura, eu verifiquei, eu nunca concordei com isso. Eu sempre achei que a arquitetura é um conhecimento extremamente importante para ficar restrito a algumas poucas camadas da sociedade. Eu acredito que a arquitetura é uma maneira de construir conhecimento sobre o mundo, é uma maneira de organizar o espaço, é uma das maneiras de organizar o espaço. Certo? Eu acho que nós não precisamos do arquiteto para poder ocupar os espaços. Mas o arquiteto, ele consegue juntar conhecimento de inúmeras áreas, o que torna aquilo que ele faz extremamente importante para a vida das pessoas. Muito mais que bonito.
tá? Porque muitas vezes, até no decorrer da minha atuação como arquiteto, junto aos setores populares, todo mundo às vezes acha que eu fico querendo fazer uma coisa bonita. Para mim, a beleza está na função, na coisa estar funcionando bem, certo? E as pessoas se sentirem à vontade em relação àquele espaço que eu ajudei a pensar. Na realidade, eu acredito que nós, arquitetos, você citou o Niemeyer, eu acho que o Niemeyer é um arquiteto extremamente importante dentro da história da arquitetura brasileira, mas ele é fruto de uma prática, uma prática dentro da arquitetura que entendia o arquiteto como um elemento, um sujeito que não precisava de ouvir ninguém, certo? Um semideus. Certo? Mas talvez esse pensamento ele esteja bem assentado, quer dizer, no próprio mito da ciência do século XVIII, XIX. Não, com a arrogância certeza. Científica, que o conhecimento técnico ele supera todo. E a arquitetura tem uma coisa que ela foi a primeira a falir, né? A arrogância. Agora, a arquitetura ela é uma atividade assim muito mágica e agradável, porque você cria espaços. E isso te dá uma atitude que muitas vezes te leva a isso. E eu acredito que a arquitetura ela é um conhecimento extremamente importante. Eu acho que assim como o ar que a gente respira, eu acredito que todos nós deveríamos pensar a arquitetura, estar o tempo todo vivenciando os espaços e percebendo o espaço como um arquiteto percebe. Porque nós trabalhamos com legislações urbanísticas, vários conhecimentos que cruzam sociologia, história, engenharia, e muitas vezes esse conhecimento ele não está disponível para todos. Então, por exemplo, os movimentos sociais, eles precisam de uma assessoria para observar qual que é o zoneamento da cidade dentro de uma área que eles estão num processo de ocupação. Eles não têm elementos para isso, sendo que isso está lá disponível na legislação. Então você precisa ter o arquiteto, que é exatamente o sujeito que estudou isso e vai poder mostrar quais são as possibilidades de apropriação daquele espaço. Sim. Tiago, eu acho que é muito importante a gente trazer essa informação aqui, até na TV Comunitária, da sua participação hoje em bairros pobres, as ocupações urbanas que foram todas trabalhadas, e a ocupação ela se deu mediante um planejamento e com a participação das pessoas, né? Isso é muito importante. Mas eu ainda quero voltar ainda um ponto, essa questão da compreensão da arquitetura, do próprio ensino da arte, porque você diz assim, as pessoas pobres muitas vezes eles não têm acesso à informação, não tem nem muito uma compreensão de como é possível adequar esse espaço. Você fala criação de espaço, eu confesso que eu tenho uma dificuldade para pensar em criação de espaço, mas eu quero pensar assim, em adequação, melhor adequação dos espaços. Mas eu acho que, e aí eu vou invocar aqui o professor de História, né? Isso foi negado às pessoas a próprio estudo da arte, né? Ontem mesmo assisti uma professora da Belas Artes, na UFMG, ela dizendo quando foi feito o primeiro pensamento, por exemplo, de educação no Brasil, Rui Barbosa, quer dizer, quando vem toda uma discussão social sobre como deve ser o ensino da arte, alguém se apropria e fala, não, é isso que tem, a prioridade no Brasil é o desenho. Isso. Né? Então vai ser dessa forma, qual a utilidade? Então é dentro de uma mentalidade utilitarista, né? Por que eu tenho que ensinar arte? Ou arquitetura. Eu imagino que muitas vezes a pessoa pensa muito mais na utilidade do que efetivamente como a arte e como que por meio da arte você educa. As questões da ordem estética que vão participar da construção desse espaço, né? Sim. Sem dúvida alguma, eu acho que essas são questões que acabam ficando esquecidas e isso está, de certa forma, esquecido em toda a sociedade. Infelizmente, hoje, por exemplo, a cidade de Belo Horizonte muitas vezes não é uma bela cidade, exatamente porque nós pensamos somente na utilidade das coisas. Sim. E esquecemos o potencial que essas coisas que devem ser úteis
Sim. Elas também podem desempenhar um papel de criar ambientes mais belos e que possam potencializar outras utilidades. Ela Porque quando a gente educativo. só pensa de uma maneira muito pragmática Sim. esse espaço, a gente acaba não se permitindo perceber outras coisas. Sim. Certo? Eu acho que a arquitetura ela pode exatamente ajudar a ampliar esse olhar sobre o espaço. Certo? Quais são as outras potencialidades a partir de vários atributos que são importantes dentro da construção desse conhecimento. E sem dúvida alguma, essa questão da discussão sobre a arte, a questão estética, é um elemento muito caro à arquitetura e ela proporciona algumas outras utilidades para o espaço que muitas vezes acabam sendo negadas se você só pensar de maneira pragmática essa apropriação. Sim. Tiago, até eu vejo que as pessoas não percebem. Por exemplo, você faz um projeto arquitetônico isolado. Às vezes você acha até que ele é bonito. Quando você vai ver aquela mesma edificação, por exemplo, num contexto urbano, é um monstro. É um monstro, porque a arquitetura, o edifício, ele deve sempre buscar uma relação com o local onde ele está. A construção, a cidade deve buscar sempre uma relação com o sítio, com aquele espaço, com o terreno onde ela está implantada. A cidade de Belo Horizonte, por exemplo, infelizmente, desde os seus primórdios, eu não diria, no momento que aqui era um arraial do Curral del Rei, as pessoas ainda levavam em conta esse terreno. A partir do momento que nós entramos com um discurso racional para ocupar esse espaço, e aí os arquitetos têm um papel muito importante nisso, os arquitetos e os engenheiros, nós acabamos construindo espaços que desconsideram completamente, ou muitas vezes consideram, o terreno onde está sendo implantado. E aí você não leva em conta, por exemplo, um curso d'água, e fica reclamando depois que você tem em frente à sua casa, a água está invadindo o seu lote porque você está no caminho das águas. Essas questões, elas acabam, eu acho que a arquitetura e a engenharia, ela tem uma importância muito grande na apropriação do espaço, mas infelizmente nós esquecemos, o nosso campo de conhecimento, muitas vezes ele esqueceu de observar as questões da natureza. Como elas funcionam para poder apropriar. Às vezes está inserido espaço. No próprio contexto dessa arrogância. Claro. Isso, e eu estou falando nessa questão de observar o terreno, observar onde eu estou entrando. Isso vale tanto para um terreno que está limpo e vai começar a ser apropriado, bem como para uma cidade que já está consolidada e existem relações que já estão estabelecidas ali. E as pessoas no ambiente, claro. Porque um dos aspectos que eu fui aprender um pouquinho lá na antropologia, na ecologia política, é que muitas vezes nós separamos as pessoas do ambiente. São ambientes que já vivem pessoas. E às vezes a exploração capitalista, ela chega passando o trator em cima de tudo. Tiago, nós estamos chegando no final do primeiro bloco aqui. No segundo bloco, gostaria que a gente falasse das ocupações urbanas e de como as pessoas que não tiveram acesso a nenhum projeto de arquitetura, como elas se comportam e como elas colaboram com vocês, arquitetos, que têm essa sensibilidade social, neste momento de fazer um planejamento desse espaço onde elas vão passar a residir. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do nosso programa Palavra Ética de hoje, no qual nós estamos conversando com o Tiago Castelo Branco, que é arquiteto, é professor também da arquitetura e também um historiador e técnico em edificações. O Tiago é de uma riqueza perceptiva muito grande exatamente por isso. Nós voltamos daqui a pouco. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema.
Socorro, alguma rua que me dê sentido. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Essa é a TV Comunitária de Belo Horizonte e nós estamos aqui no programa Palavra Ética. No programa de hoje nós estamos tendo aqui a alegria de conversar com o Tiago Castelo Branco, que é arquiteto e professor de História, um técnico em edificações, e foi na ordem inversa, né? Ele técnico em edificações, depois professor de História, e agora é um arquiteto que tem colaborado muito com as famílias empobrecidas em Belo Horizonte, que conseguem, então, acesso à moradia e arquitetura, que sempre foi vista como um artigo de luxo, hoje pode estar a serviço dessas pessoas e principalmente da cidade. Eu não consigo compreender algo bom para alguém isolado dentro da cidade, alguém que leva a sério um processo democrático, se ele não for bom para a cidade. Você, Tiago, me dizia no primeiro bloco, nós poderíamos ter uma cidade muito mais bonita, mas nós sempre negamos, principalmente das pessoas mais empobrecidas, o acesso à arte, muitas vezes à cultura, né, como se fosse um luxo de apenas um grupo. Tiago, me conta aí, quais são as suas experiências, melhores experiências em Belo Horizonte e como você consegue conciliar isso, o conhecimento técnico, com essa postura sua tão democrática de ouvir as pessoas e de trazê-las para contribuir na construção desses projetos? Dentro de Belo Horizonte, nós conseguimos construir uma experiência importante, que foi a experiência da comunidade Dandara. Que fica no bairro Céu Azul, já tivemos oportunidade, Isso, né? Fica no bairro Céu Azul. E recentemente estávamos também acompanhando o processo da comunidade Eliana Silva. No Barreiro. No Barreiro. Ser arquiteto nessa situação é de uma riqueza muito grande. Sempre que eu tenho oportunidade de estar numa dessas comunidades, as pessoas costumam me agradecer pelo trabalho que eu estou realizando ali. Normalmente é um trabalho gratuito, porque você nesse momento nós temos trabalhado de uma maneira voluntária. Tá? É um grupo de arquitetos, na realidade eu sou um de alguns vários arquitetos que têm prestado esse trabalho voluntário. Eu acho que para aquelas pessoas que moram naquele lugar, mas para a cidade de Belo Horizonte. Claro. Porque nós arquitetos sempre pensamos na cidade. E esse grupo de arquitetos, a gente pensa que a cidade ela deve ser para todos. Então todos devem poder participar da cidade, todos devem ter acesso à informação e a pensar formas de se apropriar dessa cidade, respeitando todos esses condicionamentos que a gente estava falando no bloco anterior. Sim. Então, eu estava falando, todas as vezes que eu chego, as pessoas costumam agradecer a mim, a outros arquitetos, mas eu acho que o ganho é muito grande para nós também, porque nós estamos construindo uma experiência que ela ainda não é tão recorrente no nosso campo de conhecimento. Sim. Tá? No episódio da ocupação da Andara, no início dos nossos trabalhos, nós chegamos com uma postura assim, o tempo todo cientes de que gostaríamos de fazer o melhor possível para aquelas pessoas, só que muitas vezes esse melhor possível é o meu melhor possível. Eu sou um sujeito que provém daquilo que a gente chama de classe média. Eu tenho alguns valores que as pessoas que estão morando na comunidade Dandara ou na comunidade Eliana Silva, às vezes esses valores, os valores que essas pessoas cultivam não são os meus. E os que eu cultivo não são os dela. Na arquitetura, o que nós fazemos na arquitetura é algo extremamente humano. A gente cria
um espaço ou participa adequação, da né? adequação desse espaço, a pessoa vai viver ali o resto da vida. A gente está pensando ali em necessidades, em desejos. Isso, e desejos que são muito íntimos. Mas aí cai um pouco no campo da filosofia. Você não acha que é dialogando que você vai compreender as necessidades dele? Com certeza. E ele vai compreender também aquele seu raciocínio. Conhecimento que a gente está trazendo. Na ocupação da Andara, nós tivemos, por exemplo, no primeiro momento, nós chegamos com um discurso um pouco mais fechado, certo? Em relação àquilo que poderia ser feito no terreno. Claro que assim, fechado está muito pesado, mas com algumas certezas. E no decorrer do processo, a gente descobriu que aquelas situações que nós entendíamos como ideal, um ideal a ser buscado para aquelas pessoas não estavam tão à vontade com aquilo. Sim. E aí teve um momento de uma negociação, certo? Te confesso que sou um arquiteto ainda muito arquiteto, certo? Sim. No sentido de técnico e de acreditar muito no discurso que eu tenho para oferecer para as pessoas. Sim. Então, em determinados momentos, mesmo não querendo ser, a gente às vezes é arrogante. Eu pensei num primeiro momento em me afastar do processo, porque é muito dolorido para um arquiteto ver aquele espaço que ele ajudou a adequar ser transformado. Certo? É quase que um filho. Né? É quase que um filho. E aí é como se alguém intervisse em algo sem te perguntar. Sim. Só que para trabalhar nessa situação, nós temos que estar extremamente abertos e verificar que a arquitetura é muito mais do que o discurso do arquiteto. É o discurso da pessoa que também vai morar naquele lugar. Aquela pessoa também produz arquitetura. Sim. Então, isso foi um aprendizado muito importante dentro da ocupação da Andara, porque um grupo de moradores me apresentou uma situação e eles começaram a apresentar demandas que para mim não faziam sentido algum, porque eu não vivo ali. Eu não vivia ali, eu não sabia as relações. Então, dentro do seu conhecimento científico, nesse campo do conhecimento, você nunca poderia imaginar que você ia deparar com isso. Exatamente. Então, você aprendeu no processo. Eu aprendi no processo e aí nós geramos um outro estudo de urbanização para a área e o que me levou a continuar no processo naquela ocasião, e eu acho que hoje eu diria, se eu tivesse largado o processo, eu seria, com perdão da palavra, um sujeito estúpido, foi que no momento em que os moradores estavam me apresentando a proposta, eles começaram a discutir várias questões do ponto de vista ambiental sobre o terreno e do ponto de vista do plano diretor da cidade de Belo Horizonte. Isso é o discurso, a discussão que ocorre num plano diretor, ela muitas vezes é difícil para um técnico desenvolver. E os moradores estavam percebendo a importância de vários elementos que nós havíamos discutido no decorrer do acompanhamento, do que era importante respeitar dentro da legislação da cidade, porque nós queríamos resolver uma questão de moradia, de acesso à moradia para aquelas pessoas, mas nós queríamos respeitar a cidade. Sim. E eles introjetaram essa discussão, eu falei, cara, isso já foi um ganho muito grande e extremamente importante. Exatamente, esse dado que você traz aqui para nós, ele é muito importante. E vocês, professores, tiveram a oportunidade de hoje levar essa informação, essa produção de conhecimento que nasceu lá na comunidade, vocês já tiveram a oportunidade de levar isso para dentro da universidade? Tivemos. Nós temos hoje o projeto da ocupação da Andara, bem como outras ocupações que têm ocorrido em Belo Horizonte, tem sido objeto de várias escolas de arquitetura, certo? Que desenvolvem propostas para essas áreas, certo? Isso auxiliando no processo de formação dos arquitetos e tentando gerar um produto que ajude essas pessoas a ter acesso a esse direito à moradia. Tá? Além disso, nós conseguimos levar essa proposta da comunidade da Andara, ela teve a oportunidade de participar de várias exposições, certo? Ela foi apresentada uma exposição nos Estados Unidos, ela foi apresentada numa exposição na Holanda, e o ano passado, no final do ano passado, nós tivemos a felicidade de ser
sermos convidados a participar da exposição dos arquitetos na Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, Sim. que é um dos eventos mais importantes no campo da arquitetura na América Latina. E aí nós tivemos a oportunidade de apresentar a proposta e mostrar para os arquitetos e para todos aqueles que visitaram a exposição como que se deu a construção dessa proposta. Foi construída com um discurso técnico e com o discurso da comunidade. É uma outra metodologia. É uma outra metodologia e eu acho que ainda é algo que nós estamos aprendendo muito com ele. Tá? Que legal. Então, a partir da sua fala, nós podemos concluir que Dandara já deu certo em diversos aspectos. Quer dizer, uma contribuição fundamental para a própria arquitetura. Uma contribuição fundamental para a própria arquitetura. E eu particularmente, enquanto profissional de arquitetura, eu fiquei extremamente feliz de fazer parte desse processo, porque eu percebi que a arquitetura, aí respondendo a sua questão Sim. do primeiro bloco, ao participar desse processo, eu tive certeza que a arquitetura não é um conhecimento que está disponibilizado somente para alguns privilegiados. Eu tenho certeza que a arquitetura é algo que todos devem ter. Certo? Não, a arquitetura é um conhecimento que todos devem ter acesso. A arquitetura, engenharia, esses discursos técnicos sobre a apropriação do espaço, todas as pessoas devem participar disso. Não, isso é até bastante lógico, né? Mas, Tiago, já está terminando o nosso programa, nós temos mais um minutinho aqui. Me fala, você como professor, como nós vamos democratizar o conhecimento da arquitetura e democratizar também a implementação de projetos visando a cidade mesmo, né? Dessa experiência, tanto da Dandara quanto da Eliana Silva, que já começou, depois, infelizmente, teve, né, a desocupação, mas as pessoas acreditam no projeto de moradia em comunidade. No final de 2008, no dia 24 de dezembro de 2008, foi promulgada uma lei pelo presidente Lula, Sim. que se chama Lei da Engenharia Pública. Quando nós, enquanto país, criamos a Lei da Engenharia Pública, nós reconhecemos que a engenharia e a arquitetura é um elemento tão importante quanto a medicina, quanto o direito. Todo cidadão brasileiro deve ter acesso a um arquiteto e urbanista. Entretanto, dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, eu acredito que em várias outras instâncias do governo, nós ainda não conseguimos implementar essa engenharia pública. Todo cidadão podendo ter acesso. E não é só uma plantinha de casa, Exatamente, né? Que é, por exemplo, o que foi apresentado recentemente por um técnico da Prefeitura, falando que eles praticam a engenharia pública e a arquitetura pública. Se alguém quiser fazer uma casa de 3 quartos, é só ir lá, ele entrega uma plantinha básica. Isso não é trabalho de arquiteto e de engenheiro civil. Sim. O trabalho de arquiteto e engenheiro civil exige a presença do profissional e é uma negociação, um trabalho de acompanhamento junto à população. Certo? Então, não apenas a família, mas a comunidade, a cidade. Eu acredito que uma maneira de podermos viabilizar isso é criarmos uma entidade, certo? Ligada ao poder público que forneça esse tipo de serviço para a população. Sim, assim como nós temos outros órgãos como Defensoria Pública, o próprio SUS, que prestam serviço para a população em outras áreas. Que beleza, né? Nós estamos terminando então o nosso programa. Quero agradecer aqui ao Tiago Castelo Branco a participação. Muito obrigado, Tiago. E fica aí esse desafio para nós, né? Arquitetura para todos. Quem mora bem, vive melhor e eu tenho certeza que é um cidadão muito melhor. Até o próximo programa.